Segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 1. Aleluia. Talvez não tenha muito glória a Deus hoje, mas o nome de Deus vai ser glorificado do mesmo jeito, porque eu vou estar falando aquilo que Deus colocou no meu coração e aquilo que Ele quer. Eu fui muito tratado com essa palavra aqui, eu tenho certeza que você também será. Afinal, os nossos problemas, nossas dificuldades são as mesmas, talvez em tempos, momentos diferentes. Segundo livro de Reis, capítulo 20, verso 1. Pode ficar do jeitinho que você está, abre o teu coração, pode tomar o seu assento, isso, pode sentar. Eu preciso da sua total atenção hoje. Eu sei que é uma reverência muito linda quando nós ficamos de pé, mas nesse momento eu quero que você só receba. Se você sentir da glória a Deus, você pode dar também. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Tenta achar essa versão aqui, ó. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, incurável. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar, está dizendo o Senhor. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, olha a oração desse homem: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade. Eu fui fiel ao Senhor, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Deus ouviu a oração do homem. Igreja, quando você faz uma oração verdadeira, Deus responde na hora. Versículo 4, vamos lá. Antes que o profeta, olha só, antes que o profeta Isaías tivesse saído do pátio central, aleluia, a palavra do Senhor veio a ele, ou voltou a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Meu Deus, que presença é essa? E eis que vou curá-lo, mas eu não vou só curá-lo, eis que vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Irmãos, é muito profético isso aqui, porque quinta-feira teve um mover de cura muito grande aqui na igreja, amém? Foi muito forte. Vamos contar? Quinta foi o mover, né? Sexta, sábado e domingo. Agora que está falando aqui, ouvi essa oração, vi suas lágrimas, e ei que vou curá-lo, e ao terceiro dia, depois da cura, meu Deus, não tinha nem pensado nisso. E ao terceiro dia você subirá, ou voltará à casa do Senhor, e acrescentarei 15 anos da sua vida, e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim, e por amor a Davi, meu servo. Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Que palavra é essa, Jesus? Meu Deus. Aleluia. Igreja, olha para cá. Se puder anotar algumas coisas, você anote. Pensa comigo aqui, Ezequias, ele foi acometido de uma doença mortal. E Deus manda o profeta ir até ele, dizer para ele o seguinte: assim diz o Senhor, coloca em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Coloque em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Você percebe aqui no texto, que no momento em que Ezequias, ele recebe a mensagem de Deus, através do homem de Deus, do vaso, do profeta, ele sai de lado, ele vira a cara para a parede, ele faz a seguinte oração, versículo 3: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade,
com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Sabe o que ele está dizendo aqui? Senhor, aumente, meu Deus do céu, aumente os meus anos de vida, Senhor. Tem misericórdia de mim. Sabe, quando Deus viu que a oração de Ezequias era uma oração verdadeira, olha o que ele fez. Versículo 4. Ele viu que a oração era verdadeira. Deus conhece ele. Antes que Isaías saísse do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte lá e diga a Ezequias, o príncipe do meu povo, que assim diz o Senhor: ouvi sua oração, vi suas lágrimas, e eis que vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor, e eu acrescentarei agora 15 anos na sua vida. Igreja, veja bem, para Deus responder a oração de Ezequias e dar mais 15 anos de vida para ele aqui, com certeza, ele era um homem justo e ele era um homem reto mesmo. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que a enfermidade na vida de Ezequias, primeira coisa, não era o diabo. E aqui Deus começa a falar com alguém. Primeira coisa que dá para entender aqui, não era o diabo. Segunda coisa, Ezequias não estava em pecado, porque ele fez uma oração verdadeira. Por que você está falando isso, pastor? Porque algumas igrejas, existe aí uma cultura, não sei se é igreja, se aceita, sei lá, mas eu sei que eles defendem uma cultura de que se você está passando por uma crise, por um momento difícil, uma dificuldade talvez financeira, uma enfermidade, os religiosos ou os ignorantes dizem que é o diabo, que é o devorador. Se a pessoa está enferma é porque ela está no pecado. Quem já ouviu isso por aí? Amém? E muitas vezes, olha só, a gente quer colocar a culpa no diabo, sendo que tem coisas que não é o diabo, tem coisas que é o próprio Deus que faz. Ou melhor dizendo, tem coisas que é o próprio Deus que permite. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus, ele mandou que Jonas fosse a um determinado lugar, a Nínive, né? E ele falou para Jonas ir nesse determinado lugar e fazer uma coisa. Só que Jonas não foi. Ele pegou um navio, uma embarcação, e ele pegou um sentido contrário, e ele fugiu da vontade do Senhor. E sabe o que aconteceu? O texto vai dizer que Deus enviou um grande vento sobre a embarcação que Jonas estava. Quem enviou o vento? Não entendi. Quem enviou? Quem? Você está entendendo? Pegou a revelação? Tem coisas que não é o diabo. Tem coisas que é o próprio Deus que faz para nos reposicionar, para nos trazer de volta para o centro da vontade dEle. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Então eu venho aqui essa noite dizer para você: começa a olhar para as suas tempestades, para as tempestades da sua vida, e tente ver Deus nelas. Meu Deus, tente ver Deus dizendo para você hoje, através dessa palavra: ei, você está indo para um lugar onde eu não quero que você vá. Enquanto você não voltar e me obedecer, enquanto você não fizer o que eu já mandei você fazer, vou sacudir o seu barco. Enquanto você não fizer o que eu mandei, enquanto você não voltar para o lugar correto, vou sacudir a sua casa. É isso que ele está falando aqui. E aqui não é diferente. Para voltar para a mensagem aqui, Deus chega para Ezequias e diz: Ezequias, em outras palavras, tradução do Danilo Oliveira: vou te matar, vou te recolher. Meu Deus do céu, você vai morrer. E ainda completa dizendo: não vai escapar. Afinal, quem pode escapar das minhas mãos? Meu Deus. Mas antes disso, ele disse assim: mas antes de eu te matar, antes de eu recolher você, eu exijo uma coisa de você. E aqui é o centro da mensagem: coloca a sua casa em ordem. Ó, tem crente aí hoje, hein? Tem gente que gosta de ser confrontado, né? Graças a Deus. Quando o profeta fala com Ezequias aqui, coloca a sua casa em ordem, ele não está falando para Ezequias: Ezequias, conserta o seu guarda-roupa, porque ele está quebrado. Quando ele está falando, coloca a sua casa em ordem, ele está falando: vai lá na cozinha, o seu armário está com a portinha balançando, aperta o parafuso. Não é isso que ele está falando. Quem está entendendo? Vai lá e conserta a lâmpada do corredor. Igreja, quem tem ouvidos ouça o que Deus está falando com a igreja hoje.
O texto aqui ele não está falando de casa num contexto físico, não. Aqui ele está falando de casa num contexto familiar. Meu Deus. Deus está dizendo para ele: Ezequias, a sua família está em desordem. E o cabeça da casa, pelo visto aí, é você. Assuma o papel lá, rapaz. Começa a fazer o que tem que ser feito. Organiza a tua vida, porque a sua vida está bagunçada. Já está ficando enfermo, meu Deus. Já está desenvolvendo até enfermidade, Ezequias. Organiza a sua casa, alinha a tua vida com a minha vontade. E se você fizer isso, Ezequias, você vai ver o que eu vou fazer daqui para o final do ano. Mas o que o Senhor vai fazer? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração de homem algum aquilo que eu tenho preparado para fazer na tua vida. Mas eu preciso que primeiro você faça o que tem que ser feito. Organiza a sua casa. Você está vivendo como você quer, Ezequias. Você nem sequer pergunta para mim o que eu penso sobre a tua casa. E veja bem, olha aqui. Todas as vezes que a Bíblia fala casa na Bíblia, está falando da nossa vida. Quando Jesus fala em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Eu cearei com ele e ele ceará comigo. A casa aqui é a sua vida. Eu entrarei na sua casa. A porta é a porta do coração. Quando Jesus disse, havia um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, outro construiu sobre a areia, a casa sobre a areia. Está falando da sua vida. A casa na Bíblia é vida. Aleluia. E Deus está falando aqui: você não quer saber nem o que eu penso sobre a tua vida, você não quer saber nem o que eu penso sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre os seus projetos e os propósitos que você fez comigo, Ezequias. Deus está falando com você hoje. Você já se esqueceu? Parou por quê? Você pensa que eu te dei tudo que eu te dei para que você fosse apenas mais um, Ezequias? Meu Deus. Eu só trouxe você na terra, o Senhor está falando. Eu fiz tudo o que fiz até hoje na sua vida. Eu te coloquei aonde você está. Te dei condições, te dei recursos. Porque eu tenho um propósito a realizar com tudo isso. Não só na tua vida, mas através da sua vida, Ezequias. Meu Deus. Sabe, eu tenho um propósito até na sua casa, Ezequias. Não, você não entendeu. Almas serão ganhas, salvas, alcançadas através da sua casa. Você vai abrir aquela porta lá, vai fazer um culto lá, meu Deus. Eu tenho um propósito com as suas finanças, com os dons que eu te dei, com os talentos que eu te dei. Não é para você enterrar isso não, Ezequias. Tudo indica que a morte está na porta. Mas eu estou te dando 15 anos a mais. Aleluia. Para que você coloque essa casa em ordem. Sabe, igreja, a verdade é que nós valorizamos, nós investimos, nós cuidamos daquilo que é prioridade para nós. É isso que nós fazemos. Sabe, deixa eu te perguntar, aonde você investe? Responde só para você. Aonde você investe o seu tempo, o seu dinheiro e a sua atenção? Analisa isso agora, anote se você quiser. Analise isso. Se você analisar onde você investe o seu tempo, o seu dinheiro, a tua atenção, você vai descobrir qual é a sua prioridade. Você sabia? É só você ver onde você põe o seu tempo. Você investe o seu tempo, ou gasta, não sei, a sua atenção e o seu dinheiro. Você vai descobrir qual é a sua prioridade. Afinal, nós investimos tempo, dinheiro e atenção com aquilo que nós achamos importante para nós. Pare e pense. Dinheiro, tempo e atenção. E se você parar para analisar isso agora, talvez alguns vão perceber que o carro é a prioridade maior e não a esposa. Estou falando de gastar tempo. Tem gente que passa um sábado inteirinho lavando o carro. Meu Deus.
Vou falar. Tem gente que passa um tempo, um sábado inteiro, esfregando o carro. A mulher deve olhar e falar: meu Deus, como eu queria ser esse carro. A pessoa investe o tempo dela inteiro, um dia inteiro, para ficar alisando o carro. Gasta dinheiro no carro, ó. Dá atenção para o carro. Quem está entendendo? Se você parar para analisar agora sobre tempo, dinheiro, atenção, outros talvez vão perceber que a faculdade, o conhecimento, a busca pelo crescimento é prioridade deles e não os filhos. Outros podem perceber que a carreira, talvez a empresa, o ministério é a prioridade, quando não deveria ser. Pastor, ministério? Não deve ser. O seu primeiro ministério, a prioridade maior é a sua família, é a sua casa. Você quer ver uma coisa? Eu vou trazer para a nossa realidade. Por isso que eu falo que Deus tratou muito comigo aqui nessa mensagem. Enquanto eu estava escrevendo, Deus me reposicionou algumas coisas, que me cobrou pelo menos. Você quer ver uma coisa? A nossa igreja está crescendo, amém? Hoje é porque choveu, então só vem crente para a igreja. Os crentes estão aqui. É bom, eu gosto quando é feriado, prolongado, chove forte, porque aí eu vejo quem é crente. Aos que viajaram também, vocês estão no Face aí, depois eu vou ver quem está aí. É crente também, ô glória. Então veja bem, a igreja está crescendo, amém, igreja? Nós vamos ter mais um batismo dia 17 agora, dá glória a Deus por isso. Muita gente está chegando. Agora eu vou falar um pouco de mim aqui rapidinho, só para você entender. Eu tenho um chamado, eu desenvolvo o meu chamado aqui nesse lugar. E quando eu estou aqui, eu faço o meu melhor. Não é lá essas coisas, mas que eu faço, eu faço. Eu invisto aqui o meu tempo, dinheiro, atenção, está todo aqui na obra. Por quê? Porque o meu coração está aqui. E talvez vocês não saibam, mas eu só vou falar isso, não é para me engrandecer, nem para me gabar, não. É para você entender aonde eu quero chegar, ou o que Deus quer falar com você. Talvez você não saiba, mas eu renunciei muita coisa, eu renunciei tudo para estar aqui. Eu renunciei trabalho, registro na carteira. Eu renunciei ótimos salários. Eu recusei e recuso até hoje várias propostas que eu recebo para trabalhar, porque o meu coração está aqui. Mas apesar de estar aqui e ser para Deus, preste bem atenção nisso. Isso aqui não pode ser a minha prioridade. Eu estava falhando nisso. Eu amo aqui, o meu coração está aqui. Eu vou dar o meu melhor aqui, mas a minha prioridade precisa ser a minha casa. Você entendeu aqui o que Deus estava dizendo para Ezequias aqui? E está dizendo para mim e para você hoje? Ezequias, a sua casa está em desordem. E talvez agora Deus fala face a face com alguém. Você prioriza mais umas coisas do que outras. E Deus trouxe você aqui hoje para dizer para você: cuidado, hein? Cuidado para que você não esteja priorizando mais o que tem preço do que aquilo que tem valor. Cuidado para você não estar trocando ou priorizando, dando atenção a mais naquilo que tem preço do que aquilo que tem valor. Deixa eu te fazer uma pergunta: você acha que o dinheiro é do diabo, irmão? Quem acha que o dinheiro é do diabo? Quem achar que é, pode dar para mim. Amém? Vou orar, consagrar, dizimar e glória a Deus. Dinheiro é bênção, irmão. Dinheiro não é do diabo, dinheiro é uma bênção. A faculdade, quem acha que a faculdade é do diabo? A faculdade é uma bênção. A sua empresa é uma bênção, meu Deus. Tudo é questão de prioridade. Tem muitas coisas à nossa volta que tem muito valor, mas algumas têm apenas preço. Muda o foco, o Senhor está falando hoje. Tudo aquilo que você pode comprar com o seu dinheiro, carro, casa, meu Deus, roupa de grife, fazenda, casa na praia, isso não tem valor nenhum. Isso aí tem apenas preço. Aleluia. Agora tudo aquilo que o seu dinheiro não pode comprar, que é, pastor? Saúde, família, meu Deus, casamento, amizade verdadeira, comunhão com Deus. Isso aí é que tem valor de verdade. Santidade,
lealdade, fidelidade. Ei, escute, não deixa o que tem preço roubar o lugar daquilo que tem valor. Quem está entendendo, dá um glória a Deus, só para eu ficar feliz aqui. Oh, aleluia. Sabe, eu falei de manhã aqui, vou falar de novo. Eu estou acompanhando um casal de um outro ministério, e eles estão passando por um momento muito difícil. Só para você entender melhor aqui a situação, vou dar esse exemplo. Um deles disse para mim que não quer mais e não vai mais, não adianta eu conversar mais, não adianta eu ligar mais, porque eles não vão mais ficar juntos. Um já decidiu que ele vai pedir o divórcio, ponto final. E é um casal que tem um ministério muito forte, reconhecido. E aí eu fico pensando, sabe o que? Tudo aquilo que envolve o ministério dos dois vai acabar. Eu estou falando de algo de valor, por causa de uma escolha, de uma decisão errada. Tudo isso vai cair, vai acabar. Sabe por quê? Porque família forte sustenta ministério, mas ministério forte e reconhecido não sustenta a família. Você não entendeu? Eu vou repetir. Família, aleluia, família forte sustenta qualquer ministério, porque o teu primeiro ministério é a família. Dá um glória a Deus, aleluia. Agora o ministério, por mais forte que seja, se a família estiver rachada, não sustenta, uma hora cai. E Deus está falando claramente através dessa palavra. Ezequias, tira o nome de Ezequias, põe o seu hoje. Ezequias, você vai morrer. Misericórdia. Pastor, está amarrado essa profecia do diabo que o senhor está liberando agora. Mas eu não estou profetizando, estou falando a verdade. Você vai morrer. Uma hora ou outra você vai morrer, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos morrer. Mas antes disso, procure colocar em ordem a sua casa. É isso que Deus está falando aqui hoje. Chegue, viva de tal maneira que você chegue lá, talvez no seu último dia de vida, a ponto de você olhar para trás e dizer: valeu a pena cada centavo que eu investi, valeu a pena cada minuto que eu vivi intensamente cada dia, cada momento da minha vida. Oh, aleluia. Viva o hoje como se fosse o último dia da sua vida. Aleluia. Você possa, meu Deus, viver intensamente. Olha, quando eu sentei para tomar café, quem gosta de café aí? Meu Deus, tem problema sério com café. Tomo café o dia inteiro. Cadê o Igor? O Igor está aí? O Igor me deu um café lá, ó. Café com amêndoas. Depois eu vou passar para vocês. Quando eu sentei para tomar um café, eu tomei um café mesmo. Está entendendo? Viver com intensidade. Quando eu parei para orar, eu orava mesmo. Quando eu ia pregar, eu pregava mesmo. Quem está entendendo? Quando eu ia para a igreja servir, eu servia mesmo. Quando eu adorava a Deus na igreja, na hora do louvor, eu adorava mesmo. Você possa dizer isso nos últimos dias da sua vida. Quando eu fiz o compromisso de ser fiel a Deus, eu fui fiel mesmo. Tudo que você fizer, principalmente para Deus, faça de forma intensa. Ezequias, eu quero, olha Deus falando com alguém aqui, eu quero que você seja intenso em tudo que você faz, Ezequias. Eu quero que você seja frutífero, Ezequias. Sabe por quê? Porque eu vou te abençoar, não vai faltar recurso, eu vou cuidar da sua casa, dos seus filhos, mas coloca a tua casa em ordem. Eu preciso que você coloque a sua casa em ordem, organize as suas prioridades. Queira talvez chegar no final da sua vida, aleluia, olhar para trás e poder dizer: eu fui bênção na vida de alguém. Ah, meu irmão, eu fui bênção para a obra de Deus. Queira chegar lá no finalzinho da sua vida e poder encher a boca para dizer: eu somei na igreja que Deus me plantou. Não vai olhar para trás e dizer: não, ai, olha quanto dinheiro eu guardei, olha quantos carros que eu comprei. Vai ficar tudo aí. Quando Deus fala para Ezequias colocar a casa dele em ordem aqui, ó,
Deus estava dizendo, porque nós somos templo de Deus, amém? Nós somos a casa de Deus. Não é à toa que Deus falou, coloca a casa em ordem. Deus estava dizendo para ele o seguinte: me adore, Ezequias, me adore como você é, do jeito que você puder, me adore como vendedor, me adore como médico, como pai, como mãe, como filho, me adore como um levita, me adore como um pastor, como um diácono, como alguém que serve, aleluia, na sonoplastia, me adore assim, dê o seu melhor. Você não entendeu? Deus está dizendo, cuide do que eu cuido, ame o que eu amo, faça o que eu faço, e perdoe como eu perdoo. Libere o perdão. Deus está falando para alguém aqui, perdoe como eu perdoo. Cuide daquilo que eu cuido. Almas. Ame aquilo que eu amo. Almas. Faça aquilo que eu faço e perdoe como eu perdoo. Escuta o que eu vou te falar. Talvez você está aqui, você tem dificuldade de perdoar alguém. Talvez você até conseguiu já liberar o perdão para a pessoa. Você não consegue perdoar você mesmo, pelas escolhas erradas que você já fez. Porque o mais difícil que eu falando de mim, o mais difícil é o auto perdão. Mas se você tem um bloqueio com alguém e você não consegue perdoar, você é o tipo de pessoa que é da mensagem passada que eu ministrei na quinta-feira. Você fala que você não tem mágoa, mas quando fala o nome da pessoa, a sua fisionomia até muda. E Deus está usando a minha vida para falar com você hoje. Limpa o coração. Já passou da hora? Ou você faz a oração do Pai Nosso de boca para fora? Porque lá está escrito: Pai, perdoa as minhas dívidas, as nossas dívidas, nossas ofensas, assim como nós perdoamos, da mesma forma que eu perdoo aquele que me deve ou que me ofende. Eu vou te falar, se você não perdoou ainda, não se engane, Deus nunca te perdoou. Porque a oração do Pai Nosso é isso. Se você espera que Deus tenha misericórdia de você, o mínimo que você tem que fazer é ter misericórdia das pessoas quando elas erram com você. Escuta o que eu vou te falar, que é muito forte isso. A Bíblia diz que Ló, ele teve as suas filhas abusadas, olha só, para proteger os anjos de Deus que estavam na casa deles. Pouco depois a esposa dele olhou para trás e ela se tornou o quê? Uma estátua de sal. Ló perdeu a família dele. Olha a loucura que Ló faz. A perversidade era tão grande em Sodoma e Gomorra, que homens da cidade pediram para Ló abrir a porta da casa dele, porque eles queriam ter intimidade, tem criança aqui não, fazer sexo com os anjos de Deus, com os homens de Deus que estavam lá dentro da casa. E a Bíblia diz que Ló abre a porta da casa dele e diz: não, os anjos não, levem as minhas filhas porque elas são virgens. Leve as minhas filhas porque elas são virgens, mas não toque nos anjos de Deus. Fala sério, igreja. Tem gente que tem coragem de pregar ainda por aí, porque eu vejo muita pregação, e tem gente que tem coragem de dizer que Ló fez certo, que ele agiu corretamente, entregando as filhas para proteger os anjos. Desculpa, mas eu não aceito isso. Para mim, Ló aqui, ele fez um papel de um religioso, e com certeza, na minha opinião, ele foi reprovado por Deus. Aquilo ali foi um teste de Deus, sabe por quê? Você acha que anjo precisa de ajuda de alguém? Você acha que anjo precisa de defesa? Anjo não precisa de defesa, o meu filho precisa. Você está entendendo? Foi um teste de Deus para ver se ele valorizava aquilo que Deus deu para ele, o maior bem de valor dele, que era a família dele. Por isso, para mim, então, na minha opinião, ele foi reprovado por Deus. E a Bíblia fala que depois disso, a mulher de Ló não ouviu mais a voz dele. Sabe o que é isso aqui? Ló perdeu o respeito, porque não valorizou a filha. Você acha que a mulher ia dar bola para ele depois? A Bíblia vai dizer que ele saiu com a família e disse: ninguém olhe para trás. Mas a mulher olhou. Sabe o que eu vejo aqui? Ló perdeu a autoridade dentro da sua própria casa. Alguém que entrega a sua família de mão beijada para ser abusada ou maltratada pelo inimigo,
e ainda se esconde atrás de religião, com certeza perderá muitas coisas no caminho. Alguém que entrega a sua família de mão beijada para ser abusada, maltratada pelo inimigo, e ainda quer se esconder atrás de religião, para falar que foi por Deus, com certeza perderá muitas coisas no caminho, acabará sozinho. Essa fachada religiosa, sabe, que muitas pessoas passam hoje, essa falsa imagem que diz: ai, eu estou todo dia na igreja, eu sou muito de Deus. Eu estou todo dia na igreja. Isso é muito perigoso, hein? Cuidado, você está errado. Você não deveria estar todo dia na igreja. Pastor, você está falando isso? Como que você fala isso? A pessoa não pode estar todo dia. Não, não pode, não deve. Perigoso por quê, pastor? Porque pessoas assim, que têm aparência de santidade, sabe? Uma pessoa assim, ela tem aparência de santidade, ela quer estar 24 horas, se deixar, dentro da igreja. E a aparência de santidade não revela grau de espiritualidade. Eu vou devagar que você precisa entender isso. A aparência de santidade não revela o grau de espiritualidade de ninguém. Tem pessoas que nem na igreja veio, ou veio talvez uma vez por semana, mas tem amor no coração, tem amor ao próximo, ajuda o necessitado. Tem gente que está todo dia, se deixar 24 horas dentro da igreja, mas parece um sepulcro caiado. É lindo por fora, aparência de santidade, mas por dentro está podre, sepulcro caiado. A todo momento você olha para a igreja, para a pessoa, ela está com a Bíblia debaixo do braço. Santidade e religiosidade. É muito forte isso aqui que eu vou falar para você. Santidade e religiosidade. Essas duas palavras parecem ser muito parecidas, não é? Santidade e religiosidade, mas tem um significado muito diferente. Você quer ver uma coisa? A realidade, ela te engana e faz você, a religiosidade, a religião, a aparência, ela te engana, ela faz você achar ou acreditar que você é alguma coisa. Ela faz você acreditar que você é melhor do que outras pessoas. Espiritualidade não. Espiritualidade faz você ser parecido com Jesus. A espiritualidade faz você se colocar no tamanho da outra pessoa, num gesto de humildade. A religiosidade mata as pessoas, a espiritualidade não, ela cura e ela salva. Escute isso. A religiosidade, ela condena as pessoas para o inferno. Você vê um monte de religioso julgando a vida das pessoas. Ah, aquele ali já está no inferno. Ah, aquele ali não tem salvação. Nossa, aquele lá. Você já viu isso, não? A espiritualidade não, ela consegue amar os piores pecadores. A espiritualidade é diferente da religiosidade. A espiritualidade, ele consegue olhar para o drogado, para o traficante, para a prostituta, para todos que estão aí na rua, para o alcoólatra, e consegue identificar que o amor que ele tem, aquele também precisa. Isso é espiritualidade, igreja. Uma igreja religiosa, por exemplo, se entrasse um assassino talvez, ou um traficante conhecido por aquela porta e sentasse numa cadeira, talvez ninguém dos religiosos fosse lá e dar um abraço para a pessoa. Se soubesse que fosse um assassino conhecido ainda, hein? O Lázaro, entra na igreja, o final do Lázaro. Primeiro que acabava o culto. Esse aí morreu, eu posso falar dele. Você está entendendo? Uma igreja onde a religiosidade domina, talvez se uma pessoa dessa entrar, ninguém vai cumprimentar. Mas se o assassino, o traficante ou a prostituta, seja quem for, entrar numa igreja espiritual, como a nossa, eu tenho certeza que vai ser bem recebido, e todos vão entender que eles também são gente, e que eles precisam de Deus como eu e como você. Oh, aleluia! A única diferença, meu Deus, a única diferença dessas pessoas que eu citei aqui, para mim e para você, sabe qual é? É que eles ainda não teve o encontro que nós tivemos. Porque o dia que tiver, o dia que tiver, aleluia,
talvez seja muito mais usado do que eu e você, porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Aleluia! Eu vou dizer algo para você, estou encaminhando para o final aqui. Quem convence o pecador da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo e não o homem. A espiritualidade, ela te faz ser parecido com Jesus. Você quer ver uma coisa? A religiosidade faz você falar em línguas. A religiosidade faz você falar em línguas talvez o culto inteiro no domingo. Mas a espiritualidade faz você guardar a língua na segunda-feira e não cuidar da vida do outro. Religiosidade. Vou tomar uma água aqui agora. Na verdade, a espiritualidade, ela faz você olhar para si mesmo e não para a vida dos outros. Sabe, quando alguém for falar mal de outra pessoa para você, pelo menos é bom que você entenda isso, porque se você faz parte dessa igreja, é bom que você entenda a visão da nossa igreja. Se você não sabe ainda, vocês estão chegando, nós somos uma igreja família. Por exemplo, quando alguém for falar mal de uma pessoa para você, se você é uma pessoa espiritual, o que você vai falar? Você tem que dizer para a pessoa: amém, vamos orar por essa pessoa então. Ela deve estar precisando de ajuda, ela fez isso, mas deve estar passando por um momento difícil, né? Às vezes nem sabe o que falou, vamos orar. Você quebra a pessoa no meio, ainda de quebra você corta a picuinha pela raiz. Você deixa a pessoa sem graça. Jesus disse que os filhos de Deus serão chamados pacificadores, e os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Olha para mim, nós precisamos ser bombeiro dentro da igreja, apagar o incêndio, está entendendo? Não jogar gasolina, como a gente vê por aí. Aqui não tem esse problema não. Olha lá. Mas se acaso acontecer, lembra, eu sou bombeiro, eu preciso apagar o incêndio. Não tem que ficar jogando gasolina no negócio não. Eu venho aqui dizer para você essa noite, não coloque também prioridade na sua vida. Não coloque como prioridade aquilo que deixa você feliz. Coloque como prioridade aquilo que faz você forte. Presta atenção. Não coloque como prioridade aquilo que deixa você feliz. Coloque como prioridade aquilo que vai fazer você ser forte. Pensa numa pessoa que gosta de estar envolvido na obra de Deus 24 horas. Pensa. Esse cara sou eu. Você vai entender. Se eu pudesse, eu faria culto todos os dias. Se eu pudesse, eu faria culto de segunda a segunda. Por quê? Porque isso me deixa feliz. Irmãos, eu amo pregar a palavra de Deus. Se eu pudesse, eu faria isso, mas eu não posso. Tem gente que se pudesse, vou sair um pouco da minha vida. Tem gente que se puder, eu vou entrar na sua casa agora. Tem algumas pessoas que se pudesse fazia churrasco, jogava bola com os amigos todos os dias. Por quê? Porque isso deixa a pessoa feliz. Mas o que eu quero dizer para você? Nós não podemos priorizar aquilo que nos deixa feliz. Nós precisamos priorizar aquilo que nos deixa forte. O que, pastor? Família, esposa, filhos, igreja. Quem está entendendo? Momentos de felicidade você vai ter, mas coloque em primeiro lugar aquilo que deve ser priorizado. Vou repetir: família, esposa, marido, filhos, igreja. Eu preciso priorizar aquilo que me deixa forte. Sabe, eu ainda tenho a Bíblia para ler, irmão. Eu ainda tenho que ler a Bíblia. Eu ainda preciso ter um tempo a sós todos os dias com aquele que verdadeiramente me fortalece. Deixa eu finalizar. E o profeta também fala: Ezequias, você vai morrer. Priorize o que é verdadeiramente prioridade na sua vida. E para finalizar, pelo fato de Ezequias não colocar a casa dele em ordem, só pelo fato dele não ter colocado a casa dele em ordem, Deus vai dar para ele agora 15 anos de vida a mais.
E dentro desse período, isso aqui é o que mais me chamou a atenção nessa mensagem das revelações. Dentro desse período de 15 anos que Deus deu a mais para ele, ele gerou um filho, ele gerou o rei chamado Manassés, meu irmão do céu. Mas escuta o que a Bíblia diz: Manassés, a Bíblia vai dizer que ele foi o pior rei que Israel já teve. Não, presta atenção nessa revelação aqui. Manassés, o pior rei de Israel, era filho de Ezequias. E o pior de tudo, o que me chamou a atenção é que Manassés foi gerado dentro dos 15 anos a mais que Deus deu para ele consertar a casa dele. Deus deu 15 anos de vida a mais para Ezequias, com um objetivo: para colocar a casa dele em ordem. E dentro desse tempo, desses 15 anos, Ezequias conseguiu ele conseguiu criar o rei mais abominável de Israel. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero finalizar mostrando para você aqui 2 erros que Ezequias cometeu, que pode condenar uma geração inteira, que pode fazer também a gente não colocar a nossa casa em ordem. Aprenda com os erros dos outros. Quer ser sábio? Aprenda com o erro desse homem aqui. Isaías 39, versículo 1. Nesse tempo, Merodach Baladã, olha que nome lindo você dá para o seu filho. Quase que eu falei língua aqui. Filho de Baladã, rei da Babilônia. Meu Deus, deixa eu resumir isso aqui para você. Nesse tempo, o filho do rei da Babilônia, um príncipe. Amém? Nesse tempo, o filho do rei da Babilônia enviou cartas e um presente a Ezequias. Olha o interesseiro. Porque soube que ele estava doente, mas agora já estava recuperado. Olhe para mim. Vou te explicar por parte, que vamos continuar lendo daqui a pouco. Olha o que aconteceu. As pessoas que sabiam que Ezequias estava com uma doença terminal, a doença dele era para a morte, ficou sabendo que ele foi curado, correu o comentário por toda a região, por todos os lados. Gente, Ezequias virou testemunho. Ele virou testemunho. E como correu o comentário, um dos príncipes da Babilônia, um dos filhos do rei, o que ele fez? Mandou uma carta e enviou presentes para Ezequias. Por quê? Porque ficaram sabendo do milagre que ele recebeu. Mas é tudo por interesse aqui. E Ezequias ficou muito feliz, ele ficou empolgado. Cuidado para você não se empolgar com as pessoas erradas. Ele ficou empolgado com os presentes. Ele ficou empolgado, olha só, ele ficou empolgado. Ele ficou muito feliz. E ele cometeu o maior erro da vida dele. Ezequias mostrou para os mensageiros que foram lá levar a carta e os presentes, ele mostrou para eles todos os tesouros que ele tinha no palácio, dentro da casa dele. Vamos continuar? Isaías 39, 2. Ezequias se agradou de tudo isso, disso, e mostrou aos mensageiros, se empolgou. Entra para cá. Mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o arsenal e tudo que havia nos seus tesouros. Não houve nada do seu palácio, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias. Olha o profeta de novo. O profeta veio e falou: o que foi que aqueles homens disseram e de onde eles vieram? E Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, da Babilônia, do mundo, para me visitar. Isaías perguntou, desesperado, né? O que eles viram no seu palácio? E Ezequias respondeu: viram tudo o que há no meu palácio, não houve nada dos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Deus tomou o profeta de novo e disse para ele: eis que virão dias que tudo que houver no seu palácio, isto é, tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Eles iriam voltar para pegar. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos gerados por você serão levados para que sejam eunucos do palácio do rei. Olha para mim, é forte isso aqui, eu estou finalizando. Só para você entender melhor a revelação dessa palavra. A Babilônia aqui fala de pessoas do mundo, amém? Pessoas que não temem a Deus.
Alguém do mundo ouviu o que aconteceu com ele, agora levou um presentinho lá para ele, só para bisbilhotar. Quem está entendendo, diga amém. E Ezequias, olha só, sem conhecer aquelas pessoas, ele foi colocando para dentro da casa dele, ele foi mostrando tudo de maior valor que ele tinha. E aqui Deus começa a falar com alguém de novo. Você não entendeu? Deus está dizendo para você, cuidado para quem você abre a porta da sua casa. Cuidado para quem você mostra a sua vida. Cuidado com o Facebook, cuidado com o Instagram. Cuidado com as redes sociais. Se você não sabe usar, desativa. Não mostre a sua vida para quem não precisa ver. Aquilo que as pessoas não sabem, elas não estragam. Ezequias abriu a casa do tesouro para as pessoas estranhas. Eles tiveram acesso. Ei, escuta, entenda o que Deus está falando aqui. Cuidado para quem você está dando acesso para entrar no seu tesouro, chamado casa, no teu casamento, meu Deus, no seu ministério. Não abra o seu tesouro, não deixe qualquer pessoa se aproximar dos seus tesouros, da sua esposa, dos seus filhos, do seu chamado, da tua empresa. Quem está entendendo? Cuide dos seus tesouros, proteja a sua casa, a sua família. A palavra de Deus está vindo para mim e para você hoje dizendo: selecione. Selecione. Ezequias, ele abre o tesouro, e quando ele abriu o tesouro, o profeta Isaías vem e fala para ele de novo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Ó, em outras palavras, estava falando, o mesmo que te salvou, rapaz, é Ele que está falando com você aqui hoje. O mesmo que te salvou, o mesmo que te deu 15 anos a mais de vida. Assim diz o Senhor, o mesmo que te arrancou da depressão. Assim diz o Senhor, o mesmo que te libertou das garras de Satanás, o mesmo que te tirou das drogas, o mesmo que libertou você do síndrome do pânico. É Ele que está falando com você aqui hoje. E Ele fala, virão dias, Deus está falando, virão dias em que tudo que houver no seu palácio, tudo que você conseguiu juntar até hoje, seu pai, sua mãe, os seus tesouros serão levados, porque você abriu a porta para quem não deveria. Você não sabe, eles são da Babilônia, eles voltarão e eles vão pegar tudo que você tem. Alguns dos seus próprios filhos, olha aqui, serão gerados, que foram gerados por você, serão levados por eles também, para que eles sejam eunuco no palácio do rei. Isso aqui tem uma revelação muito forte. Você sabe o que é eunuco? Presta atenção. Homens que eram castrados, impossibilitados de gerar filhos, para quê? Para que eles pudessem cuidar das esposas do rei, para não ter perigo, entendeu? Então, o que Deus está dizendo aqui na revelação da palavra, o seu erro hoje, Ezequias, está definindo a derrota da sua próxima geração. O seu erro hoje, Ezequias, de colocar para dentro da sua casa quem não deveria, talvez pode impedir, meu Deus do céu, a sua próxima geração. Além de seus filhos agora serem derrotados, você não poderá ter descendentes, porque os seus filhos sofrerão consequência dos teus erros. Eles não vão poder reproduzir uma geração futura. Cuidado, porque a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, o seu erro hoje pode colocar um ponto final na história da sua família toda. Eu vou repetir isso. O seu erro hoje pode colocar um ponto final na história da sua família toda. Agora escute isso, a resposta de Ezequias nunca pode ser a nossa resposta. Aprende com esse erro aqui. Isaías 39:8. Então Ezequias disse a Isaías, 3 minutos eu finalizo. Então Ezequias disse a Isaías, boa é essa palavra. Como é que é? O profeta está falando que vai levar tudo, o filho dele vai ser castrado, vai ser eunuco do rei, vai perder tudo que conquistou até hoje. E ele diz assim, então Ezequias disse a Isaías, boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava, assim
Ele pensava assim: enquanto eu viver, meu Deus, haverá paz e segurança. Misericórdia. Sabe o que ele está dizendo aqui? Os meus filhos vão se dar mal, eles vão morrer. A igreja, depois que eu morrer, ela vai cair, ela vai parar. Mas enquanto eu estiver vivo, eu vou reinar, eu vou ter paz, eu vou ter dinheiro, eu vou ter segurança. Ótimo, boa é essa palavra. Porque pelo que eu estou entendendo, ele diz: isso aí vai acontecer só depois que eu morrer. Tipo assim, meus filhos que se virem. Sabe o que Deus está ensinando para mim e para você aqui? A pessoa que ela não põe a casa dela em ordem, ela nunca estará preocupada com o futuro de ninguém, e nem sequer dos seus próprios filhos. Vou repetir: a pessoa que não coloca a sua casa em ordem nunca estará preocupada com o futuro de ninguém, nem sequer dos seus próprios filhos. Se eu e você pensar na nossa próxima geração, ou melhor, se nós não pensarmos na nossa próxima geração, nos nossos filhos, nos nossos netos, é porque nós estamos reprovados aos olhos de Deus. Por isso que você está aqui hoje ouvindo essa palavra, mesmo que seja você aí pela internet. Você está vivo? Então coloque a sua casa em ordem, porque você morrerá. Coloque a sua casa em ordem, porque você morrerá. Pode ser daqui uma semana, ou pode ser daqui 70 anos. Só um recebeu. Está crescendo mais 70. Pode ser daqui uma semana, ou pode ser daqui 70 anos. Mas todos nós vamos morrer. Aproveite mais a sua vida e valorize o que realmente tem prioridade. Eu fecho essa mensagem dizendo para você, gente, vamos esquecer um pouco essa praga desse celular. Se tivesse alguém no celular, agora até soltou, né? Eu sei que você está notando. Senão... Vamos esquecer um pouco essa praga desse celular, essa tela viciante que a gente já acorda procurando Satanás. Meu Deus. É ou não é, igreja? Negação é o primeiro sintoma da doença. Já acorda procurando, derruba tudo no criado mudo. Aí vai lembrar, está debaixo do travesseiro. Talvez você não saiba, mas o fato de você acordar e já levar a mão à procura do celular de forma automática, você nem pensa antes de você acordar, antes de você abrir o olho, sua mão já foi. Talvez você não saiba, mas isso aqui para a Organização Mundial de Saúde, para isso é fissura, mais conhecido como crise de abstinência. Olha lá, ó. Temos ali, ó, pessoas da área. Mal abriu os olhos, já pega o celular, consegue nem olhar. Está ardendo o olho, está tentando ler a mensagem do WhatsApp. Não para por aí não. Corre, nem escovou o dente. Ai, entra no Facebook, deixa eu ver quem viu e quem curtiu a última postagem que eu pus ontem à noite antes de dormir. Entrei na sua casa agora. Você cutucou é que eu vi, hein? Olha, ficou vermelhinho. Começa a fazer diferente, gente. Começa a fazer diferente. Ao invés de você levar a mão no celular, olha para o outro lado e agradece a Deus que você tem uma esposa. Olha para o outro lado e agradece a Deus que você tem um marido do seu lado. Ainda que pareça um leão, uma leoa de manhã, com aquela juba, com aquele bafo. Mas é teu. É teu. É feio, careca, barrigudo, mas é teu. Deus te deu? Não, é o que deu para arrumar. É que você tentou algo melhor, mas não deu. Cada tampa tem sua panela. Cada panela tem sua tampa. Quem está entendendo? Então agradece a Deus, porque só sabe o valor que tem ter alguém do lado. Quando você acorda, só vai saber desse valor de verdade quem perdeu um casamento, quem teve um casamento destruído e ainda não conseguiu se recuperar da frustração. Só essa pessoa que sabe o valor que tem acordar e ter alguém lá do lado. Seu marido, a sua esposa, os seus filhos devem ser a sua prioridade. Por quê? Porque são eles que vão te fortalecer. Na hora que você mais precisar, são eles que vão estar do seu lado.
O Senhor te trouxe aqui hoje para te dizer: coloca a sua casa em ordem. Vê o que dá para fazer daqui para o final do ano e faça. Vou te ajudar. Peça perdão para quem precisa, irmão. Libera perdão para quem precisa ser liberado. Se você ainda não se decidiu para o batismo, dê o teu nome para descer as águas no dia 17. Quem é que não é batizado ainda? Quem não desceu nas águas ainda? Fala a verdade. Só você e Deus. Quem não desceu aqui ainda? Ó, vocês estão esperando o que, gente? Está esperando morrer? Está esperando morrer? Coloca para mim rapidinho, Marcos 16:16. Não, porque você vai achar que é coisa minha. Jesus falou, se você morrer hoje. Ainda bem que eu não sou profeta. Quem crer e for batizado será salvo. Palavra de Jesus. Quem porém não crer será condenado. Ou seja, quem crer e batizar será salvo. Não basta eu crer, levantar minha mão e falar: já eu aceito Jesus. Mas você precisa descer as águas. Quem crer e batizar, quem crer descer as águas. Você aceitar Jesus, a confissão é a primeira parte, em palavras. Mas quando você desce as águas, é em atitude. E as suas palavras nunca vai falar mais alto que as suas atitudes. Então você que não é batizado, não saia daqui hoje, diante dessa palavra. É impossível, você não pode sair daqui hoje sem dar o seu nome para mim. Anota o meu nome aí para alguns dos diaconatos aí. Ó, a diaconisa fala: anota o meu nome aí, eu vou batizar, eu vou descer as águas, vou começar uma nova história. Vou começar uma nova vida com Cristo. Meu irmão, você está aí com a vida amarrada, às vezes não consegue avançar. A probabilidade de você avançar é muito maior. Ai, mas o que meus amigos vão pensar? Não sei. Mas se você morrer e for para o inferno, eu sei. Eles vão falar: meu Deus, mas como que pode? Teve oportunidade, aquele dia não levantou a mão, não deu o nome. Vai queimar. Você está entendendo, igreja? Deus, a Bíblia diz, meu Deus, calma, que eu já vou finalizar. Ó, a Bíblia diz que quando nós descemos as águas do batismo, todos os nossos pecados, eles são jogados no mar do esquecimento por Deus, e Deus nunca mais se lembra deles. O que é isso, Danilo? Sabe aquelas acusações que o inimigo fala na tua mente dia e noite, daquilo que você já fez, que você falou, que você pensou? Isso te corrói. Pois é, ele não vai ter mais força para te acusar disso. Porque se Deus jogou tudo no mar do esquecimento, quando você levanta com a ficha limpa, como que o diabo vai te acusar de algo que nem Deus lembra mais? Ele perde as forças. Quando você levanta com a ficha limpa. Ou seja, o fardo fica mais leve e a caminhada fica mais fácil. Meu Deus. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Pastor, mas tem coisa que não dá para mudar não. Conserta o que dá então. Tem coisa que eu já tentei, não dá. Conserta o que dá. O que não dá, confia nas mãos de Deus. Porque tem coisa que não depende de você e Deus sabe disso. Mas o que é para você fazer, não espere Deus fazer, porque Ele não vai fazer. Talvez tenha um pai e uma mãe aqui, e você luta diariamente, seu filho está preso na droga, no álcool, na prostituição, no vício maldito. Você não consegue, não depende de você. Você não consegue ir lá agora e trazer ele de volta. Por quê? Porque existe um processo de recuperação. Mas se você fizer a sua parte, eu posso te garantir, Deus vai fazer a dele. E o nome dele vai ser glorificado. Essa sabedoria a Deus Ele te dará, para que você possa organizar a sua casa, a sua vida. Nós vamos cantar uma canção agora, e essa canção, que ela seja a tua oração hoje. Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, nós podemos sentir claramente a tua presença aqui no nosso meio, Pai. A tua palavra foi ministrada. Nós precisamos organizar a nossa casa, Senhor. Ali foi 15 anos, meu Pai, nessa palavra, mas talvez muitos de nós aqui já recebemos muito mais do que 15. Foi tantos livramentos, foi tanta coisa, meu Pai, errada que a gente fez, e o Senhor sempre cuidando de nós. Tem pessoas aqui, meu Pai, que ficaram mais de 15 anos, já ganharam, pela sua graça e pela sua misericórdia. E tudo que o Senhor precisa é que essa pessoa organize a casa. Espírito Santo, vai mostrando agora para esse homem, para essa mulher, o que precisa ser feito, as decisões que precisam ser tomadas.
Mostra aquilo que ela deve fazer e aquilo que ela deve deixar de fazer. Porque daqui para o final do ano, eu creio que o Senhor vai fazer algo muito grande na nossa vida, Pai.